Fala aí, galera. Aqui é o JP e a gente vai continuar nosso estudo dos aspectos macroscópicos da matéria agora nesse vídeo. Vamos seguir falando aqui sobre alguns termos que podem gerar confusão e que é importante que a gente estabeleça a diferença entre eles desde já, ok? Bom, falamos um pouquinho da parte aí da matéria, dos estados físicos, das transformações de estado físico. Agora, vamos continuar dentro ainda aí de substâncias puras e misturas para poder fazer algumas diferenciações. Bom, primeira coisa, um termo que pode aparecer para a gente, e um termo extremamente importante na química, é a palavra átomo. O que é átomo? Átomo vai ser uma partícula extremamente pequena que constitui qualquer tipo de matéria. Então, toda matéria é formada por átomos. Ponto, ok? Esses átomos não necessariamente precisam ser idênticos entre si, mas a gente tem ali como partícula constituinte de qualquer matéria. Também a gente tem elemento químico. Qual que é a diferença? Um elemento químico é para caracterizar átomos que possuem o chamado mesmo número atômico. A gente depois vai ter uma aula para trabalhar um pouquinho mais detalhado a parte de estrutura atômica, né, entender melhor esses átomos, tudo, e aí a gente vai entender o que é esse número atômico. Bom, mas aí o que a gente pode pensar desde já? Se eu tenho dois átomos do mesmo elemento químico, quer dizer que eles têm esse mesmo número atômico, ok? Lembrando que, quando a gente fala de um elemento químico, cada elemento químico vai ter o seu nome e o seu símbolo específicos. Por exemplo, quando eu falo do elemento químico ferro, eu posso simbolizar pelo símbolo Fe, ok? É interessante também porque, se a gente fizer uma analogia, toda matéria contém átomos, muitos e muitos desses átomos. Agora, existe aí uma quantidade bem menor de elementos químicos. Esses elementos químicos são a variedade desses átomos, ok? No caso, se a gente pensar em tabela periódica, ela vai reunir todos os tipos de átomo que eu vou ter, ou seja, ela vai reunir todos esses elementos químicos que a gente tem conhecimento até hoje, ok? E também a gente tem o termo molécula, que é para se referir a uma união de átomos. Então, é um conjunto de átomos. Depois a gente também vai entender um pouquinho melhor, tem mais coisas para falar sobre essa questão de molécula, mas nesse primeiro momento isso nos basta. Bom, de maneira muito fácil, para que possa ajudá-los, inclusive, a entender esses exercícios e coisas do tipo, vamos fazer uma analogia. Então, a gente vai associar aqui que o átomo seria a bolinha, ok? Agora, o que é o elemento químico? É o tipo de bolinha. E o que seria a molécula? Um conjunto de bolinhas, ok? Então, se a gente pega essa imagem aqui, e eu peço para a gente analisá-la, perguntando aí quantos átomos eu tenho, quantos elementos e quantas moléculas. Bom, se cada átomo é uma bolinha, é só eu contar quantas bolinhas eu tenho no total, ok? Agora, elemento químico. Se a gente observar essas bolinhas, percebemos que elas têm cores e tamanhos diferentes para poder representar elementos diferentes. Então, nós temos uma variedade de bolinhas aí, que é um número diferente do total de bolinhas. E conjuntos, no caso aí, as moléculas. Se a gente analisar, temos poucos conjuntos, mas temos alguns ainda. Então, olha só, contando aqui, nós temos 16 bolinhas, ou seja, 16 átomos, 4 tipos de bolinha, então eu tenho 4 elementos químicos, e eu tenho 3 conjuntos, que no caso é esse aqui de cima, esse aqui e esse outro aqui. Então eu tenho 3 moléculas, ok? Uma outra que a gente pode pensar aqui, inclusive já foi falado no vídeo anterior, o que seria a substância. A substância seria, digamos, o tipo de conjunto, tá? Aí eu posso considerar se é um conjunto de uma bolinha só, se é um conjunto formado por bolinhas do mesmo tipo. Por exemplo, esse conjunto aqui de cima é formado por 2 bolinhas verdes. Já esse outro é uma verde e 2 vermelhas. Então, são 2 moléculas, mas de substâncias diferentes, ok? Porque vão ter fórmulas químicas diferentes, ok? Então, temos aí bem fácil para a gente conseguir guardar. Pensando ainda nesses conceitos de átomo, elemento químico e molécula, a gente tem que
classificar a nossa substância pura de dois tipos. Então, eu posso ter uma substância pura simples, que é quando ela é formada por apenas um elemento químico, ou seja, apenas um tipo de átomo. Não importando quantos átomos, ou seja, quantas bolinhas eu tenho daquele elemento, mas eu tenho apenas um tipo de bolinha. Por exemplo, a gente tem aqui carbono, ferro, O2, argônio, enxofre. Tá? Então, interessante a gente pensar aqui, por exemplo, no caso do O2, que eu tenho 2 do elemento oxigênio, mas é o mesmo elemento, são 2 átomos do oxigênio. Aqui no enxofre, representado pelo símbolo S, eu tenho 8 átomos do enxofre, ok? Já uma substância composta vai ser formada por mais de um elemento químico, então eu vou ter mais de um símbolo na fórmula. Temos aqui, por exemplo, a água, formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Temos aqui a sacarose, C12H22O11, formado por 3 tipos de elemento. Temos aqui o cloreto de sódio, do sal de cozinha, formado por 2 elementos. E o gás carbônico, também formado por 2 elementos químicos. Tá? Então, é muito importante. Uma dica, desde já para a gente lembrar, caso você não conheça muitos símbolos de elementos, é olhar a letra maiúscula, tá? Cada elemento começa o seu símbolo com uma letra maiúscula. Então, se eu quero saber quantos elementos eu tenho na fórmula, é só observar quantas letras maiúsculas eu tenho. Então, por exemplo, aqui na água, 2 letras maiúsculas, então eu tenho 2 elementos. Aqui em cima, no ferro, é só uma letra maiúscula, então um elemento só. Aqui no sal de cozinha, são 2 letras maiúsculas, então eu tenho 2 elementos, ok? Bom, e para a gente fechar esse vídeo, temos ainda um outro detalhe. O que é atomicidade? Atomicidade nada mais é do que o número de átomos que vai conter, né, que cada conjunto vai conter, ok? A gente pode ter uma quantidade finita de átomos, uma quantidade inclusive pequena, ou a gente pode ter uma quantidade muito grande. Então, por exemplo, quando eu falo aqui He, eu tenho apenas um átomo de hélio. Então, a gente fala aqui que ele é de atomicidade monoatômica, um átomo só. Agora, quando eu falo de N2, eu tenho um elemento, que é o N, mas são 2 átomos do N. Então, eu tenho aqui uma molécula diatômica. Temos aqui O3, um elemento só, mas que tem atomicidade triatômica, ou seja, são 3 bolinhas para formar esse conjunto, ok? Para formar a nossa molécula. E eu tenho também, por exemplo, aqui, quando eu falo de PN, esse N quer dizer uma quantidade muito grande ou indeterminada. Então, eu posso sim encontrar alguns casos em que eu tenho a atomicidade indeterminada, ok? Bom, e também a gente tem agora um outro fenômeno chamado alotropia. O que é alotropia? Alotropia nada mais é do que quando a gente pensa em substâncias que são simples, ou seja, que elas são formadas por apenas um elemento químico, mas esses conjuntinhos de átomos desse mesmo elemento químico podem se diferir na atomicidade, ou seja, na quantidade de bolinhas do conjunto, ou na organização espacial desse conjunto. Como assim? Vamos lá, vamos ver 2 exemplos aqui. Primeiro caso, vamos pensar no elemento químico oxigênio. Então, a gente consegue encontrar na natureza o oxigênio como gás oxigênio, cuja fórmula é O2, e como gás ozônio, cuja fórmula é O3. Mesmo sendo formado pelo mesmo elemento químico, tá? No caso, o oxigênio. Então, eles são substâncias simples, só tem um elemento, que é o O. Mas o que mudou de uma molécula para outra, ou seja, de um conjuntinho para outro? Mudou a quantidade de átomos. No gás oxigênio nós temos 2 átomos, aqui no gás ozônio temos 3. Então mudou a atomicidade. Então a gente fala que o gás oxigênio é um alótropo do gás ozônio, ok? Temos outros casos aí também que a gente pode pensar. E aí um outro caso muito importante também para a gente conhecer é no caso do elemento químico carbono. Quando a gente pensa em substâncias simples do carbono, ou seja, que são formadas só por carbono,
Trouxe aqui 3 exemplos para a gente pensar. O carbono diamante, o carbono grafite e o carbono nanotubo. Tá? Perceba que não tem aqui a quantidade de átomos, então a gente tem aqui uma atomicidade indeterminada. Mas o que vai diferenciar o grafite do diamante do nanotubo? Pensando aqui, se a gente pensar até no que é mais corriqueiro para a gente, mais comum, né? Pensando num diamante e no grafite, por exemplo, de um lápis. Se a gente pensar, muda muito as características de um para outro. Mas por que mudam essas características? Porque o jeito que esses átomos de carbono estão organizados espacialmente, né, o arranjo espacial, é diferente no caso do diamante do caso da grafite. E, consequentemente, de outros alótropos do carbono, como o nanotubo, a gente tem também o grafeno e assim por diante. Tá? É o fulereno. Trouxe aqui só esses 3 para a gente pensar. Depois a gente vai até falar um pouco mais de alotropia, mas é importante que a gente saiba diferenciar o que é um alótropo do outro, ok? Bom, a gente fecha aqui mais um vídeo da nossa parte de aspectos macroscópicos da matéria. Continuamos logo mais com quase o finalzinho aí desse assunto. Até logo mais.